Se a hora que vives na terra te parece de sombra e inquietação, como aquelas que precedem a morte, lembra-te da ansiedade das mulheres piedosas de Jerusalém, a caminho do túmulo, e não recues. A noite precede a aurora, e o dia é mais claro, quando a sombra é mais densa. Cercado de problemas e vestido de enfermidades, confia ainda. O problema é divisa a conquistar no cofre da oportunidade. Com a enfermidade, é imposto que a vida tributa ao homem. Dominado pela tensão ou chumbado ao desencanto, reanima-te e confia apesar disso. A tensão que te conduz deveria conduzi-la tu. E o desencanto que te vence é nimbo que o vento da confiança espraia e expulsa, deixando novamente claro o céu da tua alma. Se a incompreensão e a impiedade forjarem armadilhas perigosas, nas quais seja acolhido, ora, espera e confia mesmo assim. Quem visse o Mestre na cruz, não diria que ele é o sublime governador da terra. No entanto, naquele lugar, a sua causa parecia inútil. E se, por fim, a morte, que um dia virá, acercar-se do teu domicílio carnal, rompendo as paredes celulares que te vestem, e o medo tentar assenhorar-se dos painéis da tua mente, não temas. Confia sempre. Logo depois, resplandecerá a invencível madrugada dourada de luz e ressurgirás das cinzas, segundo o ressurgido, pelo caminho formoso e perfumado da excelsa Galileia espiritual. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. O nosso grande passado ninguém pesquisa a contento. Por isso Deus nos concede o amparo do esquecimento. Conheçamo-nos. Tivemos nós muitas vidas, bem antes de Moisés. Não busque saber quem foste, procura saber quem és. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda.
de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê, inevitavelmente, chamado para o futuro. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, reunidos neste encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Imagine que por alguns instantes você seja capaz de viajar no tempo. Passado, futuro, podem ser visitados, trazendo à tona situações que podem fazê-lo experimentar sentimentos e emoções correspondentes ao lugar imaginado. Seria bom? Talvez sim, mas a viagem no tempo ainda é uma quimera, que parece estar mais nos planos da ficção científica ou nas próximas fronteiras desvendadas na física, do que na realidade objetiva. E se descobríssemos que sem máquinas sofisticadas do tipo o DeLorean de Marty McFly de O De Volta para o Futuro, houvesse uma possibilidade de fazermos isto com o corpo humano? Exatamente agora, com a sua fisiologia atual, seria uma boa notícia? Para falarmos sobre essa e outras possibilidades do programa de hoje, falaremos sobre a memória, repositório das experiências acumuladas e fonte do aprendizado para o espírito viajante em busca da perfeição. A memória é uma faculdade inata aos seres vivos. De alguma maneira, os organismos armazenam em locais específicos do seu conjunto existencial informações relativas às experiências transatas e essa se constitui em fator de adaptação ambiental de grande importância. Desde os registros que aparecem na forma de instintos até as cognições de alta complexidade, passando pelo simples lembrar de fatos ocorridos, a memória ocupa um espaço primordial no aprendizado e na existência, posto que é dela que são evocados os conteúdos que nortearão a ação e o resultado das experiências boas ou más já experimentadas pelo ente. A ciência, ao contrário do senso comum, imagina a memória como um grande repositório e divide essas memórias em relação aos tipos de conteúdo que nelas são armazenados. Assim, as memórias podem ser semântica, episódica, curto prazo, longo prazo, declarativa, procedimental, etc. Desses tipos, as memórias episódicas se destacam quanto ao quesito do registro de fatos e ocorrências que se deram com o sujeito, as quais podem ser evocadas em momentos especiais, no que chamamos de lembranças do passado. Da mesma forma, podemos imaginar cenários futuros, transportando o self para esses locais, simulando uma espécie de viagem no tempo. Em ambos os casos, a memória ocupa um papel primordial, visto que é dela que serão auridos os elementos constituintes desses dois cenários. No caso do passado, os episódios são reconstruídos a partir da própria experiência do sujeito, como sensações correspondentes àquelas experimentadas à época. E no caso do futuro, as expectativas do vir a ser, baseadas em conceitos armazenados na mente, formam a paisagem que se quer imaginar, transformando-se em uma simulação aparentemente real. Estudos como os dos psicólogos Andrew Tuvin e William James, por exemplo, tratam da autonoese, ou capacidade de reviver experiências do passado de maneira mais integral, tal como se lá estivesses. James caracterizava a fenomenologia da memória episódica como um sentimento de passadidade, que transfere o aspecto fenomenal das memórias como sentimento de calor e intimidade que perpassam a mente do indivíduo quando ele se encontra em um estado mental de representações simbólicas. Outra característica que denota a complexidade do tema memória é a sua localização específica. A ciência, de um modo geral, a situa como epifenômeno do cérebro, sobretudo nas abordagens fisicalistas. A doutrina espírita, por outro lado, a posiciona fora do corpo, sendo o cérebro apenas um aparelho que possui a faculdade de acessar tais conteúdos, localizá-los em repositórios extracorpóreos, nos chamados campos de memória do sujeito. Neste particular, a teoria dos campos amplia o conceito de memória, a posicionando como um grande banco de dados, com segmentações, espécies de atributos que permitem a separação dos conteúdos, tais quais aqueles utilizados no armazenamento de sistemas complexos, permitindo a associação de significados desses conteúdos e a rápida recuperação posterior.
Ainda, em relação a esta tese, os indivíduos teriam a capacidade de lembrar, acessando esses grandes bancos de dados mediante os mecanismos de acesso disponíveis ao sujeito, tendo o cérebro como mediador do processo. Certamente que o modelo fisicalista não explica o caso das memórias presentes nas comunicações espirituais, onde indivíduos não carnais falam de suas experiências passadas, tal como se presentes no corpo estivessem, revelando a assertividade da segunda hipótese como a mais acertada, embora ainda não disponível às comprovações por mensurações válidas na ciência tradicional. Desta forma, aprendemos ao passar como experiência, sendo fluido o processo internalizado e armazenado em nosso campo mental. Cada etapa no ciclo palingenésico vai acrescentando dados à nossa memória, e esses vão se constituindo em fundamentos do aprendizado intelecto-moral, verdadeiro e único patrimônio inalienável dos espíritos. Em um interessante trabalho acerca da psicometria, chamado de A Memória Cósmica, Hermínia de Miranda comenta sobre o livro de William Denton, intitulado A Alma das Coisas. E ali, eles têm o conceito da aquisição de registros de memória, inclusive para seres inanimados, como as pedras, por exemplo, as quais, mediante o processo da psicometria, poderiam revelar dados da sua trajetória existencial, denotando ainda mais as possibilidades de campos como repositório das experiências vivenciais. Platão dizia que pesquisar e aprender não é senão se lembrar. Quer dizer, encontrar em si mesmo, no seu próprio cabedal, um saber que já lá está, referindo-se justamente às possibilidades do saber auridas na pluralidade das vidas e no compartilhamento de saberes acumulados e nas verdades universais, estas como reflexo da perfectude encontrada na essência espiritual de cada ser. Desta forma, aprimorando a capacidade de perscrutar os refolhos da alma, tal como garimpeiros, podem os indivíduos encontrarem o veio da plenitude ali armazenado, aguardando o esforço dos buscadores por sua revelação. Diante de tantas possibilidades, seria esperado que os indivíduos zelassem mais pelos conteúdos adquiridos, bem como observassem atentamente o passado como um livro da vida ao dispor. Contudo, nem todas as informações estão disponíveis ao espírito e nem sempre o passado é professor. Mas, compreendendo os recursos disponíveis e possibilidades oferecidas pela mente, pode-se entender o porquê de ingentes esforços em seu aperfeiçoamento. Certamente, a memória ainda será objeto de muitos estudos até que seus mecanismos sejam completamente esclarecidos ante a razão humana. Todavia, esforcemo-nos para ampliar o cabedal dos seus conteúdos mediante o instruir, código de conduta, orientação primais do Espírito da Verdade e alar, mandato essencial do Cristo como estrada segura e certeira que nos conduz a Deus. Não me lembro o que fui, de onde vim, pra onde vou. Eu sei que a vida flui e o passado já passou. Posso ainda reviver em meu mundo interior. Reencontrar é só querer, ir em busca do amor. Se o futuro ainda vem, posso vê-lo mesmo assim, conhecer aquele bem que espera ali por mim. O viver é uma janela que corre como o vento, e o tempo é um barco a nos levar. Se lembro, eu aprendo pra não mais me enganar. Muitas vidas na estrada, tua luz iluminada. Só assim vou aprendendo a te amar. Posso ainda reviver
em meu mundo interior. Encontrar é só querer, ir em busca do amor. Se o futuro ainda vem, posso vê-lo mesmo assim. Conhecer aquele bem que espera ali por mim. Viver é uma janela que corre como o vento, e o tempo é um barco a nos levar. Se lembro, eu aprendo pra não mais me enganar. Muitas vidas na estrada, tua luz iluminada, e só assim vou aprendendo a te amar. Muitas vidas na estrada, por tua luz iluminada, nos meus erros vou subindo, pra então te ver sorrindo, e só assim vou aprendendo a te amar. Te amar. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhe reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luta da imortalidade. Alma querida,
Às vezes te lamentas, vertendo pranto amargo às escondidas. Sofres na solidão as horas lentas de quem busca no arquivo das lembranças abrir de novo chagas esquecidas. E padeces em vão e em vão te cansas, sob a angústia mortal com que te importas. Mágoas passadas, lutas, cicatrizes, recordações de instantes infelizes nas quais te desconfortas. Entretanto, alma boa, se alguém se te fez causa de amargura, segue à frente e perdoa. Não te detenhas na clausura do pranto inútil que te desarvora. Mesmo de coração alquebrado e sozinho, procura compreender que além de cada noite no caminho, haverá sempre um novo amanhecer. Não tentes reaver os ídolos tombados sob o vento do desengano erguido em sofrimento que já varaste pela estrada fora. Se a semente fugisse de suportar a morte em seu próprio reduto, que seria da planta a levantar-se eleita? E se a flor não caísse, que seria do fruto destinado a manter a vida na colheita? Se a fonte receasse, a pedreira de lâminas que a corta e às súbitas parasse, todo o campo traria sobre a face um charco de água morta. Assim também, alma sempre querida, não te entregues à sombra e à solidão, a fim de lastimar os desgostos da vida. Segue adiante e verás quanta gente a esperar-te o coração, suplicando-te apoio, afeto e paz. Quantas almas lutando a esmolar-te esperança. Quanta desolação, quanto lamento, quanta crença a tremer na insegurança. Quanta angústia a rogar-te o alívio de um momento. Alma fraterna, escuta, não desprezes a fé nem desistas da luta. Esquece-te e prossegue, ama, eleva e auxilia. Dor é bênção do céu que nos conduz a caminhar servindo dia a dia. Por ela encontrarás, chorando de alegria, a grandeza do amor na vitória da luz. Embora deixasse fluir do seu mundo íntimo as sebas, inquietações que lhes dominavam o panorama geral, Elie Ben Jacob, entusiasta das temáticas do autoconhecimento, deixava-se cair ante as pressões que lhes obstruíam o passo, muito embora conhecesse tais dinâmicas impulsionadoras que eram observadas. Há muito aprofundara o conhecimento nas disciplinas arroladas como coadjuvantes no processo de renovação interior, mas descobrira de forma extremamente dolorosa que tais teorias envolvidas no campo racional não tinham o condão de deslindar os segredos guardados em seu mundo íntimo. Vez por outra, ressumavam imagens não identificadas, espécies de espectros mentais atormentadores que tomavam formas desproporcionais àquelas que lhes serviam de modelo e às vezes assumiam a posição de verdugos especializados na arte de provocar e desestabilizar. Medos, inquietações, insegurança generalizada, crenças mórbidas eram algumas das muitas máscaras com as quais se apresentavam ao jovem perscrutor. Extremamente combalido ante o que já se figurava uma derrota iminente, passou a vagar a esmo em meio às florestas que ornavam de poesia aquele pequeno burgo onde habitava. Quem sabe, imiscuído à sábia natureza, seria possível deslindar os mistérios guardados às 7 chaves em seu campo íntimo. Bromélias, nascidas das pedras, aproveitando-se das pequenas frestas que lhe serviam de caminho, foram para ele as primeiras inspirações. Será que as bromélias são as ideias das pedras guardadas a salvo das observações humanas?
Quem dera fossem aquelas ideias brotadas do seio da mente, tais quais essas plantas em exuberância e beleza. Se as sementes que adentravam as frestas são a origem daquele nascimento inusitado, quem por acaso as teria inoculado ali? E no seu caso, onde tais conteúdos passaram a serem seus? Quem ou como tais sementes nefastas teriam sido por eles capturadas e agasalhadas em sua mente? De bromélias e de rosas foram tantas as questões e comparações que se sentiu cansado. A sua cabeça não parava de pensar, e quanto mais assim procedia, menos entendia o porquê daquelas coisas. Foi assim, atormentado e cansado, que ele se sentou em meio a uma paisagem deslumbrante, formada por uma cachoeira abundante e generosa, delineada por densa vegetação que lhe acompanhava a íngreme verticalidade. Eli deixou-se levar pelo som das águas batidas nas pedras, permitindo-se envolver na tênue nuvem de vapor formada pelo choque das águas. Foi indo, fluindo e adormeceu. Ainda sob o inebriar daquela doce melodia, viu-se ali exatamente naquele lugar, mas na presença de um senhor de idade que lhe acompanhava na contemplação do espaço. Imediatamente tocado pela imensa curiosidade que lhe possuía, iniciou conversação amigável, perfeitamente correspondida pelo seu interlocutor. Chamo-me Dimas e sou o enviado dos amigos espirituais que possuis para ajudá-lo a compreender melhor os assuntos que lhes povoam a mente. Eli imediatamente passou a descrever o quadro geral das suas inquietações, percebendo que, à medida em que o relato se desenvolvia, o olhar compassivo de Dimas acolhia-o de tal maneira que o inspirava nas minudências do assunto, ampliando mais e mais o escopo da conversação. Eli, permita-me chamá-lo assim. Percebo que, apesar de seus conhecimentos acerca da necessidade de o ser conhecer-se mais e mais, ainda tens dificuldade nos entendimentos acerca da memória e seus mecanismos funcionais. A partir desse instante, Dimas passou a discorrer de forma o mais clara possível, permitindo que Eli se assenhorasse da matéria e, desta forma, empreendesse a tão sonhada viagem ao mundo íntimo com maiores chances de sucesso. És tal qual um armazém que contém em suas alas seções e prateleiras, garrafas cujo conteúdo lhe é particular e que tal comerciante habilidoso deves conhecer o que possuis. Todavia, essas garrafas estão divididas em grupos, sendo aquelas mais próximas às portas de entrada as rotuladas com nomes dados por você à medida em que foi coletando seus conteúdos pelo caminho. A este departamento chamamos consciência. São assim suas memórias iluminadas pela razão, claramente identificadas por você no curso dos seus pensamentos. Mais adiante, tens as garrafas sem rótulo, cujo conteúdo, embora tenham sido arregimentados no mesmo curso das demais aquisições, dada a sua natureza difusa e complexa, foram apenas guardados, sem que lhe fosse possível identificar a natureza e demais atributos pertinentes. Mais além, mais garrafas sem rótulos, mas essas lhes foram legadas por gerações passadas em fluxo de aprendizado contínuo representativo do progresso das espécies. Chamamos essas duas seções de inconsciente e inconsciente profundo, respectivamente. Como vês, estás diante de significativa empresa, razão do insucesso das suas incursões. Tentando acompanhar a simbologia apresentada por Dimas, ele ia encaixando os novos conceitos em toda a teoria preconcebida em seus alfarrábios mentais. Contudo, ainda faltava a questão maior. Como tornar-se conhecedor de si mesmo se não é capaz de saber quais conteúdos estão nas garrafas sem rótulos? Esse era o ponto crucial daquela conversa. Eli, como vês, todos os conteúdos das garrafas formam o seu campo de memória, dizia Dimas, matéria básica de seus pensamentos e compreensão do mundo. Todavia, enganas-te quando pensas que apenas as garrafas sem rótulos devem ser matéria de suas inquietações. Em verdade, todos os conteúdos armazenados passaram antes em a sua subjetividade, faculdade responsável pela rotulagem dos recipientes.
Deves, se queres mesmo conhecer-te, ocupar-se muito mais em estar pronto para ressignificar os conteúdos que lhes são apresentados do que apenas rotular os vasos em que tais conteúdos se encontram, olhá-los à moda de observador externo, vendo-os em contínuo, sem a preocupação de dar-lhes nomes, mas entender os signos ali presentes é o grande desafio. Sair da capa de dominador das ideias para o de observador atento da jornada, que, percebendo a mudança na paisagem, dá-se conta de por onde anda. Além disso, deves estar preparado para, quando adentrar no setor das garrafas não rotuladas, não se sentir culpado ou vaidoso ante o que vais encontrar. Estas aquisições são aquelas que a vossa memória incorporou em um cenário específico do tempo em que eras incapaz de compreender as impressões do mundo, deixando à posteridade o ato dos entendimentos. Eli anotava mentalmente todos os detalhes, fixando-se mais nos conselhos atinentes à postura que deveria adotar ante a jornada que ali se iniciava. Ser complacente com as aquisições, indulgente com os signos adrede relacionados e prudente para as novas rotulagens mais adequadas. Vendo que o pupilo absorvia as informações com zelo apropriado, Dimas sentiu-se confortável em continuar. Eli, ao adentrar no mundo íntimo, verás que ao fundo das estantes das últimas garrafas está uma janela, fechada, porquanto as chaves lhe serão confiadas, à medida em que adentres mais e mais em seu campo das memorizações. Lembre-se que este recurso lhe foi dado como instrumento de autorrealização, e sem ele serias tal qual máquina inerte diante das dinâmicas da existência. A memória, em parte, é graça e, ao mesmo tempo, desafio. As chaves que lhes serão apresentadas, quando vossas memórias forem tais, rio que deságua nesta cachoeira que nos embala a conversação. Permita-se fluir em meio aos registros do tempo e verás as janelas abrirem-se diante de seu mundo íntimo. Eli, curioso agora diante do novo desafio, anima-se em perguntar: e o que há além das janelas do fundo da minha alma? Dimas, sorrindo qual criança generosa, anui. Ao abrir as janelas fechadas no eu, encontrarás, enfim, você, integralmente você. Hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo,
era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa. Morta ingênua que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Nova luz, o universo fulgurando, Canopus, Altair, Antares, Lira, o espaço imenso, a glória que se estira, nebulosas e sóis, fugindo em bando. Mas volvo à terra súplice, rezando, nas preces da saudade que me inspira, meu berço, o rio, a mata que suspira, ao mugido dos bois e ao vento brando. Meu velho lar contemplo triste e mudo, tudo volta e revive, tudo, tudo. Ah, terrível saudade, duro açoite, além do grande além, resplende a vida, mas prefiro a aventura indefinida de chorar o passado sob a noite. Deve ser horrível, diz você, o escândalo em torno de nossa memória. O nome é arrastado ao pelourinho do escárnio público e ao pasto da maledicência. Deve ser uma fogueira de angústia para o coração acordado além da morte. Você tem razão. A ave em pleno céu, que se vise constrangida a voltar à casca do ovo, ou a árvore opulenta, que se reconhece obrigada a retornar para a cova do lodo, sofreriam menos que a alma desencarnada sob a intimação ao regresso, às perigosas infantilidades da experiência humana. Em tais circunstâncias, laços mais pesados nos religam o espírito com mais intensidade à gleba da carne e à voz dos nossos julgadores. Não raro, nos converte os ouvidos em receptores gigantescos, para os quais convergem todos os apontamentos, justos ou injustos, de quantos nos apreciam a conduta e as decisões. Você já pensou um homem cujo corpo seja uma chaga viva, tangido violentamente por milhares de mãos descaridosas e rudes? Este é o símbolo pálido com que ousamos qualificar o suplício do infortunado que lega aos contemporâneos as recordações da própria viagem na Terra, quando essas memórias se referem a situações que fazem o inferno dos seus semelhantes. Fustigado por reclamações e acusações infindáveis, o morto-vivo, com a infelicidade desse jaez, sofre golpes desapiedados à torto e à direita, à maneira de um ferido na praça pública, visitado pelos sopapos e pelos impropérios de toda a gente. E você não calcula o que seja o martírio trazido pela impossibilidade de qualquer esclarecimento digno. Efetivamente, enquanto nos demoramos na carne, é impossível imaginar o que seja isso. É o desespero impotente daquele que, em vão, deseja fazer-se compreendido. É a sede inestancável de entendimento e o pranto amargurado de quem observa o incêndio no próprio lar, sem uma gota d'água para extinguir a chama destruidora. Creia você
porque, em verdade, tudo isso é terrível e doloroso, de vez que o arrependimento irremediável nos transforma em duendes infortunados, em aflitiva peregrinação. Não admita, porém, que isso seja apenas lamentável privilégio de alguns. Trazemos conosco o arquivo que nos é próprio. Você que conhece tão bem o assunto, cuide dos próprios passos e vele pelo futuro de sua alma eterna, porque a existência, meu caro, seja onde for, é sempre um livro que o nosso coração anda escrevendo. Segue, não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão, e acabava tudo em lanche, um banho quente, talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
nos planos da erraticidade, onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Nesses tempos imediatos ao pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades, anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. E foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos. E alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois nos planos terrestres ou nas regiões que vos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos, os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acaloradamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. Lembra-te de Deus para que não ouvides a tua alma no labirinto das sombras. O Criador vive e palpita na criação que o reflete. Quando estiveres ferido pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus, que em muitas ocasiões socorre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus, cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre, através da semente pura em que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. Lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos, que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. Tudo nos infinitos domínios do infinito universo é transformação incessante para a glória do bem. Em razão disso, o mal é sempre efêmero nevoeiro na exaltação da eterna luz, e toda sombra, por mais dilatada no espaço e no tempo, não passa de expressão transitória no jogo das aparências. Não reproves assim o solo estéril pela carência que patenteia, e nem condenes a víscera cadavérica pelo bafio que exala, porque amanhã a bondade de Deus pode reunir um e outro, com eles edificando um berçário de lírios. Não te antecipes à justiça do Pai Celeste quando fores incomodado, porque o Pai Celeste sabe distribuir o pão e a corrigenda com os filhos que lhes constituem o patrimônio de excelso amor. Ainda mesmo diante do inferno que nós criamos na consciência, com os nossos erros deliberados, ei-lo bondoso a expressar-se com seu divino devotamento, transformando-o em lixívia que nos sane as mazelas da alma. Trabalha, ajudando sempre, na certeza de que Deus sustenta a vida para que a vida se aprimore. Assim sendo, no princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, faze da oração a nota inicial de teu passo primeiro, para que te não falte a inspiração do céu em toda a medida justa.
Quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus tua fé. Ergue diariamente um templo vivo de amor a Deus em teu espírito e rende-lhe preito incessante através do serviço ao próximo nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para os cimos, lembremo-nos de Deus, para que não estejamos esquecidos de nós. Quando eu era pequeno, eu não entendia o choro solto da minha mãe, às vezes a assistir um filme, a ouvir uma música, a ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje eu me emociono diante das mesmas coisas, tocado pelos pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como o vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia é só uma melodia. Elas ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, nós envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente vai embora. Porém, para a memória, ainda somos jovens, somos atletas, somos aqueles amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão por perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidade criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, não é? Eles estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí. Quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro lá, de repente, pá, toca uma música, ninguém nota. Mas aquela música que já fez parte de você em algum momento, foi o fundo musical de um amor, a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que se tenha passado anos, a sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha com as estações do ano. Alguma parte de você volta no tempo, lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm essa capacidade de se eternizar dentro da gente, não é? É comum ver os amigos de juventude se reencontrando depois de anos, já adultos, ou às vezes até idosos, não é? E voltando a se comportar como adolescentes, bobos, imaturos, falando merda e fazendo merda. Os encontros da turma são especiais por causa disso, eles resgatam as pessoas que nós fomos. Garotos, cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis, debilóides que éramos há 20 ou 30 anos atrás. Nós descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos e mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite, por exemplo, que sejamos adultos perto dos nossos pais. E nem eles percebem que crescemos. Nós vamos ser para sempre as crianças. Não importa se já tem 30, 40, 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, daquela porradaria dos irmãos, desce daqui, bota pra cá! As histórias contadas nos jantares ou ao cair da noite, elas são recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso é tão difícil se despedir de um amor ou de alguém especial que, por algum motivo, deixou de fazer parte da nossa vida. Dizem que o tempo cura tudo, não é? Mas não é tão simples assim.
ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Nós somos a soma de nossos afetos e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial, do mesmo modo que somos memórias vivas na vida de nossos filhos, de ex-amores, amigos, irmãos, e mesmo que o tempo nos leve daqui, nós vamos ser eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se alinham as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos assombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz ao seja fria, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz em que te consagras, com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos, ó Pai, a conquistar pelo suor de cada dia o dom da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos da nossa vida. Que seja assim. Sou eu quem vou seguir você do primeiro rabisco até um beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu quem vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu quem vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue